seus 7 selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Amém. Queridos irmãos, este é um momento muito especial, um momento quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. O louvor é muito bom, funciona como a água no barro, amolecendo o barro para ser moldado pela palavra. Só o louvor vira lama, mas havendo a palavra, então há moldagem da nossa vida pela palavra. É por isso que o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que há uma bem-aventurança para aquele que lê, para aquele que ouve e para aqueles que guardam as palavras desta profecia. A palavra bem-aventurado vem do grego makarios. Makarios é uma palavra grega, e makarios significa mais do que feliz, ou felicidade plena. Essa palavra makarios era utilizado na mitologia grega. Os gregos acreditavam que somente os deuses da mitologia podiam ser chamados de makarios. Então, quando Jesus veio, no capítulo 5 de Mateus, registra o Sermão do Monte, e ali aparece 9 bem-aventuranças. E o Senhor Jesus então chama os seus discípulos de macários, deixando os gregos um tanto surpreso, porque Jesus disse: se você quiser ser feliz na plenitude da palavra, bater no gráfico da felicidade, você precisa ler esta palavra, você precisa ouvir esta palavra, e você precisa guardar esta palavra. Então a felicidade plena vem através da leitura, do ouvir a palavra e de guardar a palavra de Deus. Creia nisso, faça isso e você será feliz. E aqui no capítulo 5 do livro do Apocalipse, nós temos algo muito especial que nessa noite nós vamos entender. Observe que o evangelista São João, que aqui no livro do Apocalipse, por 4 vezes ele se identifica como escritor do livro. O evangelho que leva o seu nome, evangelho segundo escreveu o evangelista João, nas 3 epístolas universais, 1º, 2º e 3ª João, ele aparece na 3ª pessoa. Aqui no livro do Apocalipse, ele se identifica na 1ª pessoa. No versículo 1, no versículo 4 e no versículo 9 e no versículo 8 do capítulo 22, ele aparece se identificando como escritor do livro do Apocalipse. E aqui no capítulo 5, ele fala que ele viu na destra do que estava sentado sobre o trono. O livro do Apocalipse é chamado livro do trono. 35 vezes aparece o trono no livro do Apocalipse. Nos evangelhos nós temos a revelação de Jesus na sua humilhação. No livro do Apocalipse nós temos a revelação de Jesus na sua ardente glória. O livro do Apocalipse mostra Jesus glorificado. Glória a Deus. Então aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, capítulo 4
também aparece o trono e um assentado sobre o trono. E no capítulo 4, Jesus aparece como Criador de todas as coisas. No capítulo 5, ele aparece como Redentor, aquele que redime, aquele que paga o preço do nosso resgate. O capítulo 5 é o capítulo da redenção e o capítulo do resgate da humanidade. Perceba aqui, o versículo 1 diz: "E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora." Destra é a mão direita. Então esse livro estava na mão direita do que estava assentado sobre o trono. Esse é o livro da escritura de toda a terra, da escritura de propriedade da nossa vida e também de toda a terra. Vamos ver alguns versículos para você entender esses versículos que nós acabamos de ler. Existe uma regra na hermenêutica. O que é hermenêutica? Não é nada de comer, é uma ciência da interpretação de escritos antigos. E a hermenêutica bíblica tem uma regra que diz: a Bíblia por si só se interpreta. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 20 e 21, da sua segunda carta, ele diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Eu não posso dar a minha particular interpretação de nenhum texto das escrituras sagradas. A Bíblia tem que se interpretar. Por isso, no livro do Apocalipse, encontramos os terminais de toda a Bíblia. Aliás, dos 404 versículos do livro do Apocalipse, 276 versículos são citações do Antigo Testamento. No livro do Apocalipse nós temos a menção de toda a Bíblia. Quando você lê as epístolas paulinas, você vai ver menção do restante da Bíblia nas epístolas paulinas. Quando você lê os evangelhos, você vai ver menção de toda a Bíblia nos evangelhos. Ou seja, a Bíblia está sincronizada. Agora, isso é um milagre, porque a Bíblia não foi escrita num ano só. A Bíblia não foi escrita por um escritor apenas. A Bíblia foi escrita durante um período de 1600 anos. Como pode, numa época tão remota, numa época em que não havia computadores, não havia internet, não havia telefone, não havia telegrama, não havia espécie alguma de comunicação veloz como temos hoje, 1600 anos, 40 escritores diferentes escreveram a Bíblia e ela está sincronizada. É o livro mais antigo do mundo. A Bíblia Sagrada é a inerrante e infalível Palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, nós vamos interpretar esse texto pelo restante da Bíblia. Vamos percorrer as páginas das Escrituras e interpretar o capítulo 5. O capítulo 5 é o capítulo da redenção. Vamos começar lá por Levítico, no capítulo 25, versículos 48 e 49. Abra sua Bíblia e vamos ver o que significa o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Levítico, capítulo 25, versículos 48 e 49. Abra sua Bíblia. Eu vou dar tempo para você abrir e você vai acompanhar e interpretar esse texto que nós estamos lendo. Levítico 25, 48 e 49 diz assim: depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Vamos ler de novo para você
acordar, talvez você esteja aí meio sonolento, né? E vamos então ler de novo. Depois que se houver o quê, irmãos? Depois que se houver o quê? Haverá o quê? Para ele, um dos seus irmãos versículo 49, ou o seu tio, ou o filho do seu tio resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Preste atenção e segure esses dois versículos que nós acabamos de ler. Esses dois versículos estão falando de resgate. Está falando de uma lei estabelecida por Deus, quando alguém se vendia como escravo por não poder pagar uma dívida. Então ele era levado como escravo, porque ele não tinha o dinheiro para pagar a sua dívida. Mas se porventura, durante o período da sua escravidão, ele conseguisse o dinheiro, então ele pagava a dívida e saía livre. Se ele não tinha o dinheiro, então um parente próximo podia pagar a dívida e dar a liberdade para aquele moço que havia sido vendido como escravo. Vamos ver outro versículo aqui no livro de Ruth. Ruth é o romance da redenção. Livro de Ruth, abra sua Bíblia. Ruth capítulo 3. Vamos ver aqui mais dois versículos, o versículo 12 e o versículo 13. Ruth, capítulo 3, versículo 12 e 13. Diz assim: porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te remir, bem está, ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Aqui está a lei da remissão, a lei do parente remidor. Ruth era uma moabita. O esposo dela era judeu, era israelita. Ele havia morrido. E quando eles retornaram para Belém, ela foi buscar o resto da colheita na lavoura de um homem chamado Boaz. E ao chegar lá, Boaz era parente do seu marido. Ele podia resgatá-la da sua viuvez. Entretanto, ele mesmo diz: existe um outro remidor mais próximo do que eu. Amanhã pela manhã ele vai passar por aqui. Se ele quiser te remir, que ele te redima. Se ele não quiser te remir, então a vez passa para mim. E pela manhã o remidor mais chegado, mais próximo, um parente mais próximo, estava passando. Então Boaz disse: eis aqui Ruth, moabita, que é nora de Noemi, que você tem o direito de redimi-la, porque você é o parente mais próximo. E então aquele remidor disse: eu não tenho interesse de redimir ela. Então ele disse: então faça o seguinte, tira os calçados dos pés. Ele tirou os calçados dos pés e entregou para Boaz, dando a ele um documento legal para que ele pudesse redimir aquela jovem chamada Ruth, dando o direito a ele de redimi-la. Então ele pagou o preço do seu resgate, casando-se com ela. Interessante que a sogra de Ruth, Noemi, disse para Ruth: Ruth, descansa-te, porque eu conheço este varão. Qual varão? Boaz. E ele não vai sossegar enquanto não tiver resolvido este negócio.
Boaz é um tipo de Jesus. E essa palavra de Noemi, aqui no livro de Ruth, Noemi é um tipo do Espírito Santo. Essa palavra de Noemi para Ruth, que simboliza eu, simboliza você, que precisávamos de um remidor, ela nos mostra a pessoa de Jesus Cristo. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para mim e para você: eu conheço bem a Jesus. Acalma-te, descansa-te, porque você entregou um assunto nas mãos dele, e ele não vai sossegar enquanto não tiver resolvido este negócio. Glória a Deus. Portanto, aqui temos a lei da remissão, a lei do remidor. Lá no livro de Levítico diz que se a pessoa não pudesse pagar o resgate, ou se não houvesse um parente rico com dinheiro para ir lá e resgatar a pessoa e dar liberdade a ele tinha que esperar o ano do jubileu. Sabe qual era o ano do jubileu? 50 anos depois que ele havia se tornado escravo. Certamente a pessoa não viveria tanto. Ele morreria antes de alcançar a liberdade. Agora, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, 49, versículo 7 e versículo 8. Salmo 49, versículo 7 e versículo 8. Preste atenção nisso aqui. Isso é muito importante, essa sincronia da Bíblia. Versículo 7. Nenhum deles. Quantos encontraram? Eu quero que você acompanhe a leitura. Salmo 49, 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Versículo 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos esgotariam antes. Ou seja, nós todos estávamos vendidos como escravos. Meu Deus! Não tínhamos condições de pagar o resgate da nossa alma. Nenhum irmão rico nosso podia pagar o resgate da nossa alma. Ninguém podia. Ninguém podia. Mas o capítulo 2 e versículo 17 de Hebreus nos dá uma boa notícia. Abra sua Bíblia, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Observe aqui o que diz o escritor aos Hebreus nessa revelação da palavra. 17. Capítulo 2, a carta aos Hebreus, e versículo 17. 2 e 17. Quando se encontraram, diga amém. Amém. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Aqui está falando de Jesus. Para que ele pagasse o preço do resgate da minha alma e da sua alma, ele tinha que ser parente próximo. Ele não podia pagar o preço do resgate da minha alma e da sua alma se ele não fosse semelhante a nós. Se ele não fosse ser humano, não fosse nosso irmão. Convinha, tinha que ser assim, em tudo semelhante aos nossos irmãos, para pagar o preço do resgate da minha alma e da sua alma que estava vendido ao pecado. Agora, preste atenção no que está escrito em Jeremias, no capítulo 30. Jeremias, no capítulo 30, e capítulo 32 e versículo 9. Agora você vai começar a entender o capítulo 5 de Apocalipse. Jeremias, capítulo 32,
versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Depois vamos ler Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Isso é muito importante. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Pesei o dinheiro de 17 ciclos de prata. Subscrevi o alvo e selei-o. Ele foi confirmado por testemunha. Pesei o dinheiro numa balança. E tomei o alto da compra, a escritura da compra, tanto a que estava selado conforme a lei, os estatutos, como a que estava aberta. Preste atenção nisso aqui. Quando uma propriedade era vendida, ou a propriedade era dada com o pagamento de uma dívida, duas escrituras eram lavradas. Uma escritura era selada, outra escritura aberta. A escritura aberta ia para a mão do comprador ou do credor. A escritura selada ia para a mão do juiz. Então, quando o parente remidor, ou até mesmo a pessoa, tinha dinheiro para resgatar a sua propriedade, ele ia até o credor e dizia: eu consegui o dinheiro para resgatar a minha propriedade, porque está escrito: a terra não poderá ser vendida perpetuamente. Era uma lei estabelecida por Deus. Ou então, se eu desse, por exemplo, a minha casa para pagar uma dívida, e aparecesse na minha casa um irmão meu e dissesse: eu tenho dinheiro para ir lá pagar a dívida e resgatar a sua casa de volta, ou a sua terra de volta, vamos lá. Então chegasse no credor e dissesse: nós temos aqui o dinheiro da dívida dele, da dívida da propriedade, queremos a escritura de volta. Então o credor dissesse assim: não vou devolver, é minha, a escritura já foi lavrada, eu tenho aqui a escritura aberta, ela diz que a propriedade é minha, não devolvo. Só que ele era obrigado a devolver, mas ele dizia: não vou devolver. Então o que o parente remidor fazia? Ia até o juiz, e o juiz então tinha a escritura selada por dentro e por fora, e depositava o valor do resgate em juízo, e o juiz entregava a escritura para aquele parente próximo, abrir a escritura, e na escritura estava escrita todas as penalidades que caberia àquele impostor que não queria devolver a propriedade. É o que está escrito aqui, a escritura aberta e a escritura selada. Olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele, neste livro selado, se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Você vai começar a entender o capítulo 5. Oh, aleluia! E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, na destra, na mão direita do juiz, a escritura de propriedade da minha vida. É mais ou menos isso que João estava dizendo. O impostor que Satanás não queria me devolver a liberdade. O remidor apareceu com o resgate, apareceu com o preço de sangue, mas o impostor disse: não devolvo. Então o remidor foi até o juiz e disse: aqui está o preço do resgate. Ora, cachorra, mandebácia. Você pode glorificar a Jesus por isso. Olha, volte aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Isso é muito forte, porque Satanás não pode de maneira nenhuma te segurar, porque alguém pagou o preço do seu resgate. Ele, querendo ou não querendo, vai ter que abrir mão. Oh, glória a Deus!
Deus, aleluia. E nesta noite cadeias vão cair por terra, porque Jesus está aqui, aleluia. Glória seja dada ao seu nome santo e perfeito. Glória a Deus. Olha bem aqui, agora você começa a entender o capítulo 5 de Apocalipse. Não é verdade? Não viu como a Bíblia vai ficando clara? A Bíblia por si só se interpreta. A Bíblia está sincronizada. Nenhuma escritura de particular interpretação, disse Pedro. Mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Então vamos ver aqui o capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, na mão do juiz. Na mão do juiz. O impostor não quer devolver, deposita. A quem era devido o preço da minha e da sua redenção? Ao diabo? Não, senhores. O diabo não tem nada. Ele é impostor. Meu Deus. Ele tomou posse de uma coisa que não era dele. Da minha vida, da sua vida, ele estava de posse. Ele não é dono de nós, ele não é dono de nada. E a Bíblia diz que ele é ladrão. A Bíblia diz que ele é acusador. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. São os predicados dele. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É o dono de toda a terra. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Então a quem era devido o preço do resgate? Ao próprio Deus. Por isso o preço foi depositado em juízo. Agora veja bem, aqui o capítulo 5, João está vendo esse livro da escritura da minha vida e da sua vida. Versículo 2: E vi um anjo forte, um anjo grande, bradando desde os céus, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Um anjo forte, um anjo grande, estava bradando, convidando, perguntando: quem é digno? Para ser digno, tinha que ter o dinheiro. Porque o remidor, ele tinha que preencher 3 requisitos. Primeiro, ele tinha que ser parente próximo. Se ele tivesse o dinheiro, mas não fosse parente próximo, estava desqualificado. É por isso que nós lemos lá no versículo 17 do capítulo 2 de Hebreus: porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso sacerdote, sumo sacerdote. Então convinha que fosse parente próximo. Por isso Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se tornou homem, humanizou, se tornou carne. Os espíritas dizem que Jesus veio num corpo fluídico. Não é verdade. Os espíritas tentam negar a humanização de Jesus, porque João escreve no capítulo 3 da sua carta universal, dizendo: nisto conhecereis se o Espírito é de Deus ou não. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. E os espíritas dizem que Jesus não veio em carne, veio num corpo fluídico. E se ele não veio em carne, o plano da redenção está anulado. Então convinha que ele fosse humano, fosse semelhante aos irmãos. Primeiro requisito: tinha que preencher ser um parente próximo, ser humano, ser nosso irmão, de carne e osso. Jesus preencheu o primeiro requisito. Ele preencheu. Segundo requisito: tinha que ter o preço do resgate. O preço do resgate da minha alma, da sua alma, não era ouro, porque Deus é dono do ouro e dono da prata. O preço do resgate da nossa alma era sangue, mas não era sangue de bodes, não era sangue de touro, não era sangue de galinha, não era sangue de animais, não era sangue humano. Porque o meu sangue é A positivo, ou A positivo, o seu deve ser A ou B. São as características do sangue humano. E quando esse sangue, o O positivo, batia na máquina de prova de Deus, ele era desqualificado. Por quê? O sangue dizia assim: nasceu de semente pecaminosa.